Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Jonas, de Sociologia. Nós vamos refletir hoje sobre alguns conceitos-chave relacionados à cultura. Pois bem, vamos iniciar aqui falando sobre etnocentrismo e relativismo cultural. Em termos sociológicos, esses dois conceitos são fundamentais para pensar a cultura nas suas expressões, sejam elas globais ou particulares. Vamos ler juntos aqui o que significa etnocentrismo. Relacionado à concepção de etnia, o etnocentrismo leva à crença tendenciosa acerca da superioridade de algumas culturas sobre as outras. Consiste, portanto, em considerar sua própria cultura como critério para julgamento de todas as outras, o que resultaria na concepção de que tudo o que for diferente dos próprios costumes é passível de ser considerado absurdo, ridículo, cruel ou imoral, enquanto que apenas os valores e hábitos relacionados à sua própria cultura seriam normais. Em outras palavras, uma postura etnocêntrica é aquela que não compreende a diversidade cultural e produz rótulos e estereótipos, por vezes preconceituosos, sobre aquilo que se apresenta fora do que entendemos como padrão cultural. Percebam vocês que o termo etnocentrismo, ele não é de difícil compreensão. O termo etnocêntrico, a prática etnocêntrica, ela é a prática de grupos ou de um indivíduo que sobrepõe os seus aspectos culturais sobre outros aspectos. Ou seja, os indivíduos compreendem a partir do etnocentrismo e acreditam fielmente que a sua expressão cultural, a sua língua, por exemplo, que é uma expressão cultural, as suas crenças, as suas vestimentas, não sei, por vezes são melhores que as de outras culturas. Todas as vezes que uma cultura inferioriza a outra cultura, independente do aspecto que for, nós estamos diante de uma ação etnocêntrica. Uma vez mais, é possível perceber que o conceito de etnocentrismo, ele é de fácil compreensão, uma vez que tal prática, isto é, a prática etnocêntrica, ela não está também distante do nosso dia a dia, uma vez que a todo instante, diga-se de passagem, nós nos deparamos com práticas etnocêntricas e muitas vezes, infelizmente, nós mesmos somos etnocêntricos, inclusive até sem perceber. Pois bem, observem aqui e percebam pela imagem que hoje o etnocentrismo no século XXI, ele está muito ligado aos refugiados, aos imigrantes. Aqui, por exemplo, é uma cena de uma passeata nos Estados Unidos contra a presença de imigrantes. Ou seja, nós temos grupos que se autodenominam muitas vezes superiores e que definitivamente fecham-se dentro de uma perspectiva nacionalista. É interessante perceber que práticas etnocêntricas, elas estão relacionadas, por vezes, muitas vezes, a uma perspectiva nacionalista. Quando hoje nós nos deparamos, por exemplo, com o fechamento de fronteiras para refugiados, imigrantes, ou com uma manifestação como essa contra a imigração, imigrantes não são bem-vindos, nós percebemos que a prática do etnocentrismo, sobretudo no século XXI, ela está direcionada a uma perspectiva nacionalista, ou seja, a um fechamento, a um estreitamento
e há uma defesa de uma certa identidade nacional. É claro que a prática etnocêntrica não se resume apenas às questões da imigração e às questões do nacionalismo. Quando, por exemplo, nós nos deparamos com a inferiorização das religiões ou das vestimentas, das línguas, esta prática ela não é propriamente uma prática nacionalista, ou pode não ser propriamente uma prática nacionalista, mas uma prática etnocêntrica relacionada a outras questões. O fato é que o século XXI revive, uma vez mais, um fechamento e uma noção de superioridade nacionalista. Isso nos recorda muito aquilo que foi o fascismo e aquilo que foi o nazismo, quando, a partir de uma noção de raça superior, quando a partir de uma perspectiva de um povo superior e de uma tentativa de construção da identidade nacional, o século XX, portanto, conhece as atrocidades do regime totalitário a partir de uma noção nacionalista. E não só, mas também o totalitarismo proveniente da União Soviética. Portanto, hoje, ao falarmos de etnocentrismo, nós estamos muito ligados, o mundo está hoje muito ligado às questões que tratam acerca da imigração. Um outro exemplo aqui é uma foto de manifestantes na Polônia que são contrários, vejam só, à presença de imigrantes. Então, nós conseguimos ler aqui na reportagem, Europa tem protestos contra imigrantes. Especificamente, esse protesto ocorre na Alemanha, ok? E, uma vez mais, quando nós nos direcionamos para uma imagem como essa e nos aproximamos de práticas, ações como essas, muitas vezes nos deparamos com práticas supremacistas, ou seja, com práticas racistas, de negação do outro, negação do diferente. É interessante perceber e não esquecermos que cultura tem a ver com a alteridade, ou seja, a alteridade é a capacidade que nós, seres humanos, temos de simpatizar com o diferente, ou seja, a capacidade que é inata, é inerente a nós de reconhecermos o diferente. E todas as vezes que o etnocentrismo consegue sobressair-se, as práticas etnocêntricas, elas destroem a alteridade, ou seja, essa capacidade de reconhecer a importância do outro. Pois bem, contrário à prática etnocêntrica e ao conceito de etnocentrismo, a sociologia cunha o termo relativismo cultural. Vamos ler juntos? É uma vertente da antropologia que defende que cada cultura deve ser considerada em si mesma e cujos valores e crenças possuem significado dentro do próprio contexto. Desse modo, não seria correto tentar estabelecer comparações entre culturas distintas ou qualificar uma dada cultura como boa, ruim, civilizada ou selvagem. Assim, o relativismo cultural sustentaria que toda cultura é singular, única, produtora de significados próprios daqueles que a partilham e digna de tolerância e respeito. Dessa forma, o relativismo cultural desconsidera padrões ou valores normativos, sustentando que os costumes e usos de uma sociedade são válidos dentro do contexto cultural, do mesmo modo que esses mesmos hábitos e costumes podem ser repudiados em outras comunidades. Ou seja, o conceito de relativismo cultural, não esqueçam disso, é o contraposto
do etnocentrismo. O respeito para culturas ou para com culturas, para com identidades distintas, elas estão ligadas ao conceito de relativismo cultural. Não esqueçam disso. Relativismo cultural é contraposto ao etnocentrismo e à prática etnocêntrica. Portanto, dentro da perspectiva do relativismo cultural, não caberia a nós julgar a partir dos nossos valores se uma determinada prática é aceitável, considerando-se que a existência ou fim de um costume seria uma decisão própria do grupo étnico em questão. Pois bem, nós temos um ponto de interrogação acerca do conceito de relativismo cultural. Se o relativismo cultural é antagônico, é contraposto à prática etnocêntrica, nós podemos nos perguntar se, contudo, toda a prática cultural pode ser relativizada. Eis um problema que o relativismo cultural apresenta. Será que, porque aquela expressão é própria daquela cultura, por ser própria ela deve ser respeitada? A resposta é não. Por quê? Vamos imaginar aqui uma cultura em que o órgão sexual das mulheres de prazer é arrancado. Isso existe. E simplesmente porque naquela cultura a mulher é um objeto de prazer. Imaginem só que se nós tomarmos essa prática como própria daquela cultura, isso não pode ser aceito. O que significa dizer que, apesar do relativismo cultural ser muito importante, nem toda a prática deve ser relativizada. E os órgãos que cuidam, por exemplo, a ONU, que cuidam e que estão próximos de culturas e de expressões culturais, estão de fato muito atentos para certas relativizações, de tal modo que, uma vez mais, nem tudo, então, pode ser relativizado, apesar de que a relativização da cultura é um contraponto à prática etnocêntrica. Um abraço para vocês e até a próxima aula, pessoal.